Fundado em 15 de abril de 1975, o IBI, Instituto Brasileiro de Impermeabilização, é uma entidade técnica sem fins lucrativos dedicado ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, de serviços e do mercado de produtos químicos voltados para a construção civil. Recebemos hoje a Coral Mactra, que é a nossa patrocinadora, uma das nossas patrocinadoras do 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, maior evento na área de impermeabilização. E aqui estamos com a Beatriz Martins, ela é especialista de marketing da Coral Mactra. E também o Lucas Avelino, que é gerente de marketing da Coral. Ao meu lado direito, o Wilson Neves, que é gestor do IBI, e eu como diretor executivo do IBE e gestor do CB22, Comitê Brasileiro de Impermeabilização. Meu nome é José Miguel Morgado. Para começar, conta para nós um pouco. Existe Axo Nobel, Coral, agora Mactra, e a Mactra foi adquirida há pouco tempo. Conta um pouquinho toda essa O toda essa momento, né? evolução, como é que foi isso, e também como é que estamos inseridos no mercado brasileiro e no mercado latino-americano com relação à impermeabilização. Perfeito. Legal. Acho que eu posso começar Claro. falando um pouquinho mais. Acho que tudo começa através da AkzoNobel, né? A gente está falando aqui de Coral, de Mactra, né? Mas todas essas marcas e muitas outras fazem parte do grupo AkzoNobel. O grupo AkzoNobel é um grupo de mais de 230 anos de vida, né? A gente está presente em mais de 150 países. E o Nobel não é por acaso, né? Na verdade, um dos nossos fundadores da empresa globalmente é o Alfred Nobel. E é daí que veio o Prêmio Nobel Prêmio também, Nobel. exatamente de inovação. É um dos grandes pontos que a gente gosta muito de ressaltar. Interessante. E isso fala muito sobre a nossa empresa, nosso foco em inovação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre inovação, vai falar um pouco mais também sobre sustentabilidade, mas esse é um dos grandes pontos que nós temos. Então, a AkzoNobel, ela não atua somente em tintas, em impermeabilizantes, adesivos e selantes. Ela também atua em diversas outras categorias, muito mais voltadas para o setor B2B, né? Então, a gente fala também de tintas em pó, tintas para iate, tintas para os foguetes que vão para Interessante. a astronave. Aquele robozinho que a gente viu indo da NASA, tinta da NASA, que a gente brinca, é uma tinta que nós utilizamos para levar o robô para outros locais, digamos assim, né? E muitas vezes a gente também tem tintas, revestimentos que cobrem, por exemplo, as latas de cervejas, de refrigerantes em si. 90% da chance de você abrir uma lata da Ambev, Isso. abrir uma lata de cerveja, né? E ser da AkzoNobel, 90% de chance, né? E não só isso, a gente não para por aí, nós Tá temos no dia a muitas dia outras. da gente. Exatamente, no dia a dia, desde ali das coisas mais literalmente estratosféricas até no nosso dia a dia, né? Eu não sabia que a lata de cerveja tinha um Tem revestimento. um Para mim era revestimento só alumínio e acabou. para você poder manter a qualidade do produto que está ali dentro, né? E você, se a lata amassar, se alguma coisa acontecer, a gente não danifica, entre aspas, o produto, né? Que está dentro ali. Interessante. Então, é um revestimento, é uma resina ali que vai por dentro, que no final das contas ela mantém a propriedade da superfície ali que ela está sendo aplicada. Interessante. Tá vendo? A Axo é cultura. A Aprendendo, bebida é cultura. aprendendo, né? Lógico. Com Manda uma certeza. cerveja. Oi, já motivou já. Exato. E dentro desse princípio, acho que eu posso perguntar para vocês dois, fiquem à vontade para responder, o que motivou a vocês entrarem nesse projeto com a gente e vocês serem também aí patrocinadores do 18º Simpósio? Não só, inclusive, 18º Simpósio, Sim. que é a primeira vez, como também pelo IBE mesmo. Porque a Sim. Mactra já era sócia do IBE. Uhum. Quando a Sim, Mactra foi vendida, ela se desligou e daí vocês retomaram. exatamente. Então, Exato. vamos começar nos dois aí. Junto com essa história, eu acho que da Axo que o Lucas trouxe, né? A gente, durante esses 200 e tantos anos, a gente é movido por inovação, sustentabilidade, renovação. Então, a AkzoNobel também, ela está sempre em busca de novos negócios, de novos mercados, né?
sempre se mantendo atualizada. Então, acho que a aquisição da Mactra foi uma confirmação disso também, né? Foi em dezembro de 2023 que oficialmente assinamos o contrato e depois disso a gente entrou num mundo totalmente novo para a AkzoNobel. Por mais que em outros continentes, outros países, já exista uma linha de impermeabilizantes, né? Na Ásia tem uma linha forte, na Índia, na Colômbia também é um mercado super interessante para impermeabilização, mas o Brasil é um território, né, continental, é um mercado totalmente importante e diferente de outros países, então foi algo totalmente novo para a AkzoNobel. E a vontade de entrar nesse mercado, né? A AkzoNobel sempre muito voltada para sustentabilidade, para saúde, segurança, né? E quando a gente fala de impermeabilização, a gente fala de saúde e segurança, né? E vocês sabem muito bem disso. Então, a AkzoNobel, né, quando a gente fala de tintas, no passado, tinta era para pintar parede, para deixar, né, mudar de cor, No deixar Natal, bonito. né? Você Deixar a chega no casa Natal, bonita você para faz receber o bolos. pessoal, né? Então, a AkzoNobel, junto com outras empresas do setor e também toda uma comunidade, vem mudando a história das tintas ao longo dos anos, né? E a gente quis entrar nesse mercado de impermeabilização também para isso, né? Para fazer parte dessa história que está sendo tão bem construída e continuar construindo para que a impermeabilização aí siga para rumos extraordinários como já vem se tornando uma realidade, Com né? certeza. E é um complemento positivamente falando, muito interessante, né? Hoje nós, como Coral, como marca Coral, nós somos líderes em diversos segmentos em tintas. Nós temos um portfólio muito robusto de coatings, né, que nós chamamos também para o B2B. E nós queremos estar, já somos líderes em muitos segmentos e nós somos a marca preferida aí, dos consumidores. E aqui eu estou falando de construção como um todo. Sim. Nós somos a marca preferida dos pintores. E nós queremos conversar com outros públicos, sempre tivemos essa necessidade, né, de poder trazer todo esse repertório que nós temos também, para que nós possamos ajudar também no desenvolvimento da categoria de impermeabilização, e suportar, né, enfim, que a marca consiga estar em todos os momentos das obras, né, literalmente desde a fundação até o acabamento final, né. Então, esse é um dos principais pontos também que nós entramos nesse mercado através da aquisição da Mactra, que sempre é muito importante a gente ressaltar. Nós adquirimos a Mactra, que tinha mais de 30 anos já de expertise. Então, com isso, a gente consegue unir o que há de melhor entre a nossa expertise em tintas e também a expertise da Mactra em impermeabilizantes, para que a gente pudesse ter, né, o melhor dos mundos aqui, e ajudar também no desenvolvimento da categoria positivamente. Inclusive, um detalhe importante, quando nós fizemos a revisão da BNT NBR 13321, que é a membrana acrílica para impermeabilização, nós inclusive chamamos o pessoal do Tintas, vocês já estavam lá também. O que acontece? Porque existe um vazio aí, Uma linha tênue, uma né? linha tênue que você não sabe, que é o quê? A minha tinta é impermeabilizante, né? E aí nós criamos dentro da BNT NBR 13321 4 classes. Classe C, que é a cobertura, então material exposto. Classe P, que é a impermeabilização protegida. Classe R, que é para reservatório. E classe F, que é fachada. E aí entra o impermeabilizante de fachada. Perfeito. E aí vem aquela coisa, a minha tinta é impermeabilizante. Se você diz que a tua tinta é impermeabilizante, você tem que atender a norma de tinta e tem que atender a norma de impermeabilizante, que é a classe F. Então, há que separar um pouco isso aí agora. Sim. Então, isso é uma coisa até que nós temos que começar a trabalhar isso. Uma coisa é você dizer que a teu impermeabilizante de fachada, que é diferente do impermeabilizante de laje, né? Então, se você fala que é impermeabilizante fachada, ele vai atender somente a 13321, não há necessidade de atender a norma de tinta, né? Sim. Então, isso é muito importante nesse sentido. Na hora de desenvolver um produto ou criar novos atributos para produtos já existentes, a gente está tendo muito essa conversa, né? A gente quer que esse produto seja o quê? Ele é uma tinta que tem propriedades impermeabilizantes, mas, né, não é um impermeabilizante de fato, ou ele é um impermeabilizante? Então,
essas discussões estão sendo super ricas, a gente está aproveitando delas, a gente está com representantes também nas discussões de norma, Sim. né? Somos debutantes, né? Como a gente está É. falando nesse Lógico. mundo da impermeabilização, mas a gente já está ingressando, então a gente tem uma pessoa que participa de todas essas conversas, discussões. Trouxemos profissionais do mercado também, que já vieram desse mundo da impermeabilização para auxiliar também nas discussões. Então, está sendo super rico. Realmente tinha uma linha tênue ali no meio, né? Então, acho que cada vez mais vai ficar mais claro, de fato, o que é um, o que é outro, para o consumidor ser o principal Lógico. beneficiário disso, né? Sem dúvida. E isso, inclusive, é uma orientação da BNT. Os comitês têm que conversar entre si, eles Uhum. têm que chamar outro comitê quando se trata de assuntos que já são correlatos, então, que é até para auxiliar, até para continuar Perfeito. isso aí, então é importante. Uhum. Mas você acabou, nós fugimos da Por pergunta favor. do Eu tô esperando, tô Wilson. esperando. Tô perguntando. Motivo de vocês realmente escolherem patrocinar o 18º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização? O que vocês esperam encontrar lá? Tanto público quanto trabalhos técnicos. Com certeza. A gente espera ter muitas trocas, na verdade. Esse é um dos principais pontos. Acho que tem alguns pontos muito importantes aqui. De forma que a gente possa, eu vou chamar oficialmente, nos apresentar como a marca de impermeabilizantes Coral Mactra. Esse é um dos principais pontos. Outro ponto muito importante é que a gente possa ter essas conversas com todos esses públicos, o público mais seleto, o público mais especialista desse mercado. Esse é um ponto muito importante para nós também. E de forma que a gente possa apresentar nossas soluções, de forma que a gente possa aprofundar mais nos cases, né? E um tema tão importante para essa categoria e, na verdade, em termos gerais, que é a sustentabilidade, né? A gente falou um pouquinho, sustentabilidade para a AkzoNobel, né, para a Coral, é um tema muito importante. Nós, como empresa, nós estamos inscritos no índice Dow Jones de sustentabilidade, globalmente falando. Então, nós temos metas ano após ano de sustentabilidade. Esse é um dos principais pontos. O simpósio, ele traz ele renova muitas práticas do que nós temos hoje em dia, mas também para que a gente possa compartilhar um pouco das nossas práticas também com o mercado. E olhando assim hoje, porque a Coral é varejo, você olha, lógico, tem construtora, tem muita parte técnica também, mas a Coral, não sei qual é a porcentagem de varejo com relação à Coral, mas a maior parte é varejo, não é isso? A maior parte é Coral, varejo. sim. E aí, olhando a Mactra agora, então a Mactra, vocês têm X mil pontos de venda, então vocês vão trabalhar então esses pontos de venda com impermeabilização, com Mactra, e vão focar mais no varejo ou vão focar em varejo e área técnica? Qual é a vossa linha de atuação daqui para frente? Serão os dois, né? A gente tem uma equipe especializada no canal técnico, então dentro da própria Coral existe a Coral Profissional. Então dentro da Coral Profissional existe um time específico para atender esse mercado de construtoras, né, técnicos, assistência técnica. Essa equipe gosta muito de estar em campo, né? No campo que as coisas acontecem, então sempre estão em obra, sempre estão em contato com os clientes e agora eles estão com o portfólio de Coral Mactra também dentro desse time, então estão visitando obras, estão indicando nossos produtos também, introduzindo, né, apresentando, mostrando testes, mostrando, né, tudo que a gente sabe que o nosso cliente precisa para... É um entrante, né? Coral Mactra é um novo produto nesse mercado gigantesco, então nós estamos introduzindo a marca dentro do mercado técnico. Mais dos 30 anos de história de Mactra, era muito conhecida, mas ali regionalmente falando, né? A fábrica fica em Itatiba, então é mais o interior de São Paulo. Então, quando a gente fala de Brasil, nossa equipe técnica, né, nossa equipe que vai para a obra, está indo com, né, o caderninho debaixo do braço e batendo nas portas e apresentando realmente os nossos produtos. A gente já teve colhemos grandes frutos já, mas a gente quer explorar esse mercado com esse time super capaz aí. Temos técnicos especializados em impermeabilização, também trouxemos nos mercados algumas figuras aí para ajudar a gente a conquistar esse espaço que a gente tá almejando aí. Com certeza. E só pegando o gancho também, José Manuel, acho que tem um ponto muito importante. Sim, nós somos muito fortes no varejo, né? A gente está presente como marca, né, em si, em mais de 40 mil pontos de venda ao redor do Brasil inteiro.
mas nós também somos muito fortes no canal B2B, né? Nós temos parceria com grandes construtoras, já com tintas, e a ideia, de novo, reforçando o ponto de que nós fizemos aquisição de impermeabilizantes para que a gente pudesse ter a melhor solução completa, realmente, da Entendi. fundação ao acabamento final, para levar para esses públicos também, onde nós muitas vezes não conseguíamos levar a solução completa, e hoje em dia esse é um dos nossos Sim. grandes focos, né? Não, inclusive, eu fui gerente de uma indústria de impermeabilizantes e indo realmente para o interior de São Paulo, se estava a Mactra lá, era muito difícil você... É, né? Você até colocava o produto lá, mas Mactra era uma coisa... Justamente por causa disso, por ser a região de Itatiba, a Com certeza. fábrica, É, e ali, então, toda a volta, e o realmente eles atendimento era trabalhavam muito, muito forte. o atendimento era muito bem feito, era muito Era. personalizado, né? Tem As muito obras disso. retiravam, então tinha um atendimento diferenciado mesmo ali para a região. Nós temos 2 trabalhos importantes que são o simpósio, que é realizado a cada 2 anos. São trabalhos técnicos que os autores mandam o seu resumo é aprovado, depois disso você faz o trabalho, manda para nós temos um corpo, uma comissão técnica com mais de 20 pessoas, lendo esses trabalhos, analisando, etc., e aí são aprovados os trabalhos. Você teve uma ideia? Nós tivemos 80 resumos enviados, 70 foram aprovados, Muito legal. 44 trabalhos foram enviados, foram encaminhados para nós, e aprovados 22 para plenário. Então, o trabalho foi muito sério. Bastante. E Sensacional. fora isso, Parabéns, gente. depois dos 22 ainda fica naquela coisa, mas este também é bom, mas não dá, não tem espaço, né? Uhum. Então, precisamos cortar, realmente não tem jeito para ser. Mas também tem um lado bom que é a resiliência. Trabalhos que foram rejeitados no 17º vieram com tudo este ano. Legal. E trabalhos que foram rejeitados este ano talvez venham com tudo no 19º. Tudo. Isso é Porque dá uma uma coisa devolutiva. importante. Uhum. O que nós estamos fazendo aqui agora, que é o IBcast, é algo que nós nunca fizemos, tá? Uhum. Porque sempre é assim, o patrocinador vai lá, tal, mas ele tem um vídeo de apresentação durante o intervalo, etc, mas a marca, ela aparece ali atrás, né? Ela não, os apresentadores, por exemplo, o pessoal que vai para plenário não pode ir com a sua camiseta da empresa, tem que ser simples, até para dar aquela coisa de um artigo técnico. Não, você não pode apresentar em plenário, você não pode apresentar a marca da empresa, você não pode apresentar a marca do produto, quer dizer, então, e aí nós vamos agora fazer o IBcast justamente para que é o momento do patrocinador. Então é aí que é importante realmente vocês estarem falando um pouco mais sobre vocês, etc. Isso é o simpósio. Isso é o simpósio. E temos o seminário. Os seminários são o quê? São eventos que nós fazemos em algumas cidades. Então, por exemplo, este ano nós vamos fazer Goiânia, vamos fazer João Pessoa e vamos fazer Porto Alegre. Então, aí você tem o patrocinador tem direito a uma palestra. Só que a mesma coisa, ele vai lá, então ele é o gerente comercial, é o gerente técnico da empresa X, mas ele vai lá também descaracterizado e vai falar sobre aquele sistema, ele não vai falar sobre o seu produto. Isso é importante realmente para quem está ali ouvindo, que são as construtoras que não querem ouvir. Naquele momento, eles querem ouvir tecnicamente, até para poderem depois decidir o que eles vão fazer, né? Então, isso é importante. Então, olhando os 2 eventos que vocês estão entrando agora na nossa área, esses são os 2 principais eventos que nós temos. Eu acho que seria importante realmente essa presença vossa nesse sentido, né? Totalmente. Totalmente. É muito difícil ter um espaço com tanta gente do setor, tanta gente capacitada, tanta gente de outras indústrias também, falando sobre isso, respirando isso, né? Que momento a gente vai ter isso durante o ano, né? Então é um momento muito rico que a gente precisa aproveitar as discussões, se manter informado, as novidades do mercado, compartilhar conhecimento. Então, acho que um evento como esse que o IB tá trazendo para a gente é uma oportunidade imensa, ainda mais para a gente que está chegando agora nesse mercado, escutar, né? Chegar escutando também o que o mercado está falando, porque quando a gente desenvolve produtos, quando a gente desenvolve soluções, quando a gente estuda esse mercado, é para atender essas pessoas. Então, a gente precisa saber o que elas estão falando, o que elas estão pensando, o que elas estão projetando para daqui a alguns anos, né? Então, quando a gente vai voltar para casa e fazer a lição de casa, né? A gente vai voltar com tudo que a gente escutou, com tudo que a gente absorveu
Para também a gente faz programações de lançamento de produto, de estudos de modelos construtivos, então a gente também olha lá para frente, então a gente traz todas essas informações também para dentro de casa. Então, além de compartilhar, acho que a gente absorve muito desses eventos, é muito É importante. exatamente fazendo o gancho com essa questão da interação. Existe expectativa de vocês nessa interação de Total, públicos? total. Acho até no processo de vocês decidirem, participarem, não só pelos que estão no IB, mas nessa crença, uma marca nova, jovem, de já acelerar esse processo. É isso mesmo? Totalmente, Com totalmente. certeza é um dos nossos grandes investimentos para esse ano, e aqui eu estou falando estrategicamente falando, né, na verdade. Nós queremos ter esse contato com os profissionais, com os influenciadores, nós queremos ter contato, na verdade, com a categoria como um todo, né? Lógico. O que nós já temos feito ao longo desse último ano, 1 ano e meio, né, na verdade, dentro da categoria em si, e nós queremos, de novo, levar tanto informações, levar boas práticas que nós temos aqui, colher boas práticas do mercado, escutar da parte mais técnica, porque a gente sabe que é uma categoria técnica. E muitas vezes a gente também, nós estamos aqui para tentar simplificar algumas informações também que o máximo que possa ser simplificado dentro da manutenção da parte Interessante. técnica mesmo, né? Mas isso é uma coisa que a AkzoNobel, que a Coral sempre fez e faz em todos os mercados que nós atuamos, né? Eu particularmente, eu sou responsável pelo Brasil. A Bia, ela trabalha com 12 países e a Bia é responsável por gerenciar esses 12 países nos mercados que nós temos. 12 aqui falando do time que trabalha, mas nós temos muitos outros, né, aqui na América Latina. Então, realmente, a Bia e o time estão extremamente atentos para que a gente consiga capturar coisas de fora também e trazer para cá para desenvolver mesmo a categoria aqui no país. Que a despeito das marcas, a AkzoNobel, que dispensa apresentação, e a tradição já, a Coral, enfim, todas essas marcas que vocês têm estampados, essa junção os torna uma empresa nova. E Totalmente. com expectativa pela questão técnica, de visão de como abordar, como, né, apresentar a solução de vocês de uma forma integral, que foi o objetivo, né, sistema, resolver com uma solução só. Então vocês vão ter, por seguro, muito provavelmente, um olhar muito diferente das empresas mais tradicionais na impermeabilização. Vai ser um olhar diferente, né, Zé? E, inclusive, o Felipe, né, que trabalha com vocês, ele participou da comissão, viu alguns trabalhos, alguma coisa assim, e realmente nós vamos ter trabalhos excelentes lá, que inclusive poderão ser verificados por todo mundo. Medição de espessura, aditivo para concreto, membrana de PVC, membrana de polímero acrílico com cimento, estruturantes. Então, são 22 trabalhos realmente ricos e que realmente vão trazer, vão agregar muito, muito para os profissionais que vão estar lá. Com Isso é certeza. importante. A gente está muito ansioso para os 2 dias de evento. A programação vai sair hoje à tarde, Legal. já no site, então aí realmente dá para... Excelente. E eu só queria, acho que, reforçar um ponto, assim. A Coral está presente no mercado aqui, no mercado brasileiro há mais de 70 anos, né? Na categoria de impermeabilização, nós, entre aspas, somos entrantes, né? Há 1 ano e meio, aproximadamente. Mas é muito importante ressaltar que a gente não quer ser só mais uma marca dentro desse Lógico. mercado, né? Nós temos muitas pessoas de mercado, a própria Bia, mas muitas pessoas que já trabalharam dentro de impermeabilização. E o Felipe, por exemplo, no caso dele, ele é um dos grandes talentos também da empresa. E você tem muitos talentos em diversas frentes, desde a logística, desde vendas, enfim, trabalhando para que nós consigamos ter sucesso dentro dessa categoria também. Então, acho que é um ponto que eu queria reforçar apesar de sermos entrantes, mas a gente quer jogar esse jogo também de impermeabilização de uma forma muito contundente. Não, e um detalhe importante, quem tem a ganhar com isso é o mercado, quem tem a ganhar com isso são as construtoras, são os engenheiros, são os arquitetos. Eles vão ter mais uma opção e já conhecem a Coral, então é realmente muito salutar. Mais alguma coisa aí com você? Com relação à contribuição do simpósio, você já comentou nesse sentido, mas qual é
a novidade, se você podem contar, qual é a novidade que a Coral vai levar, a Coral Mactra vai levar para o simpósio, para expor lá no simpósio? A gente vai apresentar o portfólio como um todo, porque a gente, nesse 1 ano e meio, a gente vem trabalhando na marca Coral Mactra em si. Então, a gente reorganizou toda a arquitetura de famílias, de produto, arquitetou o portfólio em si. Então, a gente teve algumas mudanças. Então, por mais que a gente herdou, né, os produtos de Mactra, a gente fez as nossas, deixou com a cara Coral também. Então, a gente vai mostrar isso no simpósio. Então, a família como um todo, as nossas soluções para todas as fases da obra, como a gente organizou a família. Então, a gente construiu 5 grandes famílias para dividir nossos produtos, dividimos por cores essas famílias também para ser fácil de identificar. A gente sente, assim, vindo do mundo de tinta, né? A gente Lógico. sente que dentro da impermeabilização as pessoas ainda têm um pouco de dúvida para saber aonde aplicar cada produto, principalmente falando quem é o consumidor final e vai numa loja. Então, a gente fez esse sistema de cores para facilitar a escolha desses produtos também. Também organizamos famílias de produtos em si. Então, criamos a família Mactra 7 para dizer que é a família de argamassas poliméricas, criamos a família Vedben, que é de impermeabilizantes líquidos. Então, a gente vai apresentar o portfólio como um todo, todas as Entendi. nossas soluções, e também nossos principais produtos, né, nossos carros-chefe também, para falar um pouco e conversar e trocar figurinha aí com o pessoal. Perfeito. Com certeza. E eu acho que tem isso um pouco do que eu comentei e a Bia reforçou de uma maneira muito, muito, muito interessante. Nós sabemos que é uma categoria técnica, né? Tinta também era uma categoria extremamente técnica. E cada vez mais nós estamos conseguindo desenvolver o mercado para tratar tinta muitas vezes como decoração, mas muitas vezes distanciar um pouco do vou dar só uma pincelada ali no meu apartamento, Sim. ali na minha casa, para um objeto realmente de decoração e que você passa um efeito que você, né? Nós queremos fazer o mesmo agora também com a categoria de impermeabilizantes, né? De forma que a gente consiga simplificar, e uma das maneiras, como vocês podem ver na nossa própria embalagem, que a Bia estava comentando, e só reforçando esse ponto que ele é muito importante. De novo, nós somos entrantes, mas nós queríamos muito tentar facilitar, tentar, entre aspas, mastigar um pouco mais as necessidades e a aplicação de cada um dos nossos produtos, né? A Bia comentou muito bem sobre o Vedben Imperol, que é um produto para fachadas externas, que nós estávamos falando da nova norma, né? Esse é um produto, por exemplo, que a gente consegue fazer o tingimento dela na nossa máquina tintométrica. Então, é um produto que você consegue impermeabilizar, mas você já traz o acabamento, você já traz Interessante. vou dizer, o embelezamento ali da parede também com a proteção, né? E toda a família Vedben são todos produtos membranas líquidas, né? Todas as mantas líquidas que nós temos. Então, todos eles, vocês podem ver aqui na embalagem que ele tem uma parte azul, que são produtos para impermeabilizar, né? Então, toda a família para impermeabilizar está em azul. Toda a família para os aditivos, né? Para aditivar, estão em amarelo. Colar e vedar, enfim, adesivos e selantes, né? Em roxo. Complementar Complementar sua sua obra obra em em cinza. cinza. E bloqueadores de umidade também em um verde. Interessante isso, porque o fato da origem da tinta, que é o universo que vocês militaram já há tantos anos, trazer esse conceito de ampliar o produto impermeabilizante, porque a tinta fez isso, impermeabiliza, mas também complementa nesse sentido, ou num acabamento, coisa do tipo, é um olhar que vocês têm. Por outro lado, serem entrantes, mas vocês já trazem um background enorme nesse sentido de aumentar, estender as funções do produto. Com E certeza. auxiliar no crescimento da própria categoria, né? Sim. Tem um dado que a gente levou para dentro da empresa, para algumas discussões, e as pessoas ficaram super surpresas. Eu acho que é um dado que vocês devem conhecer também, que 80% das obras não são impermeabilizadas em primeiro momento. Então, lembram da gente quando o problema acontece, né? E aí, para impermeabilizar é muito mais caro, tem aquela quebradeira de obra, enfim. Muito mais fácil impermeabilizar lá no primeiro momento, né? Lógico. Então, quando a gente trouxe esse dado para dentro da empresa,
os olhos brilharam do tamanho da oportunidade que a gente tem de capacitar Boa. as equipes, capacitar, né, as empresas de impermeabilização também, capacitar o próprio pedreiro, né? Então, a gente tem a Academia Coral já dentro da empresa, que é para capacitação de pintores, mas a gente Putz. já incluiu cursos também dos produtos da Mactra, então a gente quer também ser um agente de Lógico. mudança dentro desse Perfeito. mercado, né? Não, e você que tem aqueles 80-20 que você acabou de Uhum. falando, e tem aquele também dos teus amigos que só lembram de você quando eles têm um problema, né? É. Nunca antes. Mas, Verdade. ah, falando agora em impermeabilização, falando em embalagens, vocês estão trazendo toda a vossa tecnologia em reciclagem de tintas para a impermeabilização, para embalagens? Como é que está essa visão vossa? Nós temos um dos grandes projetos da AkzoNobel, dos últimos anos, pelo menos, que é uma lata Híbrida. híbrida, obrigado. Onde a gente consegue ter tanto uma parte metálica quanto uma parte mais sustentável, né? Então, assim, respondendo diretamente sua pergunta, sim, a gente aproveita muito do que nós temos nas nossas fábricas, né? Da AkzoNobel como um todo, mas também trazendo essa expertise para dentro da nossa fábrica hoje de impermeabilizantes. É. Tá? Hoje a gente tem testado também embalagens PCR, né? Então, com algumas outras tecnologias de plástico também, né? Porque a lata para tintas é muito mais forte, né? Um volume muito maior. Para impermeabilizantes a gente ainda usa muita embalagem plástica também, então a gente vem estudando também. Hoje em Mactra não temos ainda, porque ainda estamos em fase de teste para saber a compatibilidade de produto e embalagem, mas estamos mirando, temos estudos. A AkzoNobel, acho que o Lucas comentou no início, tem algumas metas de sustentabilidade, então a gente tem os 3 R's, né? Reciclar, reutilizar, né? Então sempre tá dentro do DNA da AkzoNobel estudar e rever embalagens, até no processo produtivo, então emissão de carbono também, a gente tem uma meta tanto de emissão de carbono dentro das nossas operações, quanto no ciclo total do produto, então transportes, então a AkzoNobel é bem ligada nesse sentido de sustentabilidade, e embalagem não foge desse Com certeza. projeto. Eu acho que só dois números, na verdade. A gente conseguiu reduzir em 50% a pegada de carbono que nós emitíamos antes para a atmosfera, né? Então, isso é um bem comum, Lógico. na verdade. E 100% da água que nós utilizamos dentro da fábrica de Mauá, ela é reutilizada. 100% da água para a gente reproduzir os nossos produtos. Então, de novo, sustentabilidade é um tema muito importante para nós, globalmente falando, e aqui também não é diferente. Inclusive, no 17º simpósio, foi apresentado um trabalho de uma mestranda, agora é doutoranda, que ela está já em outra fase, sobre o SIDAC, e sobre, inclusive, o carbono, etc., com relação às indústrias, e isso está sendo trabalhado agora este ano já, está sendo já iniciado na construção civil com cimento e com cerâmica, e o IBI já se ofereceu para começar a trabalhar em impermeabilização, porque algumas empresas já estão com esse processo, inclusive lá fora, com relação a isso. Então é importante realmente esse trabalho todo. Com certeza. Com certeza. Nesse 1 ano e meio, né, por aí, quais foram os grandes desafios que vocês pegaram na impermeabilização? Nossa. Que de repente não está em norma nenhuma, não está em livro nenhum, e agora, o que é que eu faço? Acho que é exatamente essa parte que a gente estava conversando dos 80-20. Né? Da gente tentar levar a impermeabilização e a importância da impermeabilização. Acredito que o maior desafio é a capacitação mesmo, né? Engenheiros se formam e não tem um curso de impermeabilização dentro do curso de engenharia. Então, acho que a capacitação acho que é a base de tudo, né? A educação é a base de tudo. A Akzo, eu comentei que tem a Academia Coral, estamos colocando cursos lá dentro para também ensinar a Mactra, mas eu acho que além de ensinar produto, a gente tem que ensinar a importância da impermeabilização, né? Por que a gente utiliza, né? Durabilidade de obra, saúde das pessoas que vivem naquele ambiente. Então, acho que o maior desafio que a gente encontrou nesse caminho até agora foi esses 80-20 aí, da importância da impermeabilização, né? A conscientização, né? Assim, com certeza. E eu acho que também
nós já falamos um pouco aqui, mas tem o ponto de tentar traduzir, de certa forma, um pouco mais as soluções, a gente tentar simplificar um pouco mais. Então, nós, dentro da Coral, nós temos um time de shopper também, que nós trabalhamos toda a jornada. Então, entrei no ponto de venda, né? E aqui eu tô falando de varejo especificamente, mas entrei no ponto de venda, né? Qual que é o melhor processo que eu poderia ter de compra para jornada de compra? E aqui eu tô falando de tintas exteriores, até mesmo tintas para madeiras, que nós temos tudo isso dentro do nosso portfólio. Então, quando eu, consumidor, vou comprar uma tinta, qual que é o melhor processo que tem para que eu tenha a melhor experiência, né? E esse é um dos pontos que nós também estamos desenvolvendo agora com alguns clientes, da jornada, né, de compra dentro do ponto de venda, para tentar simplificar esse processo através das embalagens, mas também através dentro das próprias lojas também, né? Pegando esse ponto que a Beatriz mencionou sobre a questão da capacitação, isso é um gargalo histórico nosso e não é só vocês que sentem, até as empresas mais antigas no segmento nosso sentem, né? Como é que vocês percebem o simpósio nesse processo de capacitação? Não sei se é muita pretensão, mas de formação, de informação pelo menos, ou de orientação para as novas gerações. Como é que vocês enxergam isso? O conteúdo, né, o Zé Miguel estava comentando um pouco dos temas aí que vão ser discutidos. Os temas são sensacionais, assim. Acredito que até para pesquisar curso e palestra sobre isso é difícil de encontrar. Então, acho que cada vez mais a gente precisa ter organizações como o IB, empresas como a AkzoNobel, que disseminem essa cultura de educação, de palestras, porque realmente, às vezes a gente vai procurar, a gente até quer se capacitar, é difícil de encontrar para esse setor. Então, a importância do IB mesmo no Brasil é ter uma organização central que fala sobre isso, que é responsável por levar todo esse conhecimento, né? Então, se não tivesse o IB, eu acho que a intermediação ia estar alguns passos ainda atrás do que está hoje, porque realmente precisa de um órgão para organizar isso, né? Mais isenção até. Exato. Então, é muito importante ter um espaço que vai respirar informação, que vai respirar conhecimento em 2 dias, né? Parece pouco, mas eu acho que agrega trabalho e ideias para mais de um ano. Para assim, 2 anos para o para 2 próximo. anos para o próximo. Então, com certeza vai ser muito, muito rico em informação. Eu acho que se fosse uma semana, a gente tinha assunto para falar. E vocês, como empresa multinacional, quais são as tendências que vocês enxergam com relação ao futuro da impermeabilização aqui no Brasil? A gente sabe que hoje a gente tem alguns produtos e alguns processos perigosos, né? Assim, quando a gente fala de impermeabilização, né? Então, muita matéria-prima que faz mal à saúde, ou até mesmo aplicações de produtos que são feitos de maneira mais perigosa, vamos dizer assim, né? O que a gente vê em movimento em muitos países, né, são outras alternativas que não perdem em performance, que eu acho que esse é o principal receio do mercado como um todo, né? Quando a gente fala de um produto, né, o cliente final tem muita impressão que o solvente é melhor que o base água, porque o cheiro, né, o produto químico, então tem muito isso do tato, do sentir ali o produto, e o base água você não tem, né, o cheiro e, enfim, é diferente a aplicação, mas não perde em performance, em qualidade. Então, eu acredito que, né, na América Latina a gente já está vendo isso muito nos andinos ali, Colômbia, Costa Rica, é trazer mais essas soluções que não fazem mal, né, ao meio ambiente, que não fazem mal à saúde, que também não sejam de uma aplicação perigosa. Então, a gente também está investindo nessas tecnologias. A gente tem um período no ano na AkzoNobel que a gente para pensar em inovação. Então, todas as cadeiras assim da empresa, da diretoria ao analista param para pensar em inovação. E é um trocando com o outro, é um pesquisando e trazendo, né, para a gente montar o que a gente fala que é o roadmap de inovação até 2028, até 2029. Então, dentro dessa nossa estratégia de lançamento no longo prazo, a gente já está vislumbrando essas tecnologias seguras, mais sustentáveis também, mas que não perdem performance. A gente não quer entregar um produto que não vai performar só porque é base água. Não é essa a ideia, né? Então, a gente quer substituir? Quer.
mas a gente quer substituir para um produto bom, para um produto robusto, né? Então, como a gente faz isso? Com toda a equipe que a gente tem de R&D, não só no Brasil, mas trocam figurinhas entre os países também. Então, o laboratório do Brasil fala com o laboratório da Índia, que fala com o laboratório da Colômbia. Então, eu acho que essa estrutura AkzoNobel agregou muito para a Mactra nesse sentido, né? Essa robustez, né, que a AkzoNobel carrega ajudou muito nesse sentido. Então, a gente pensa já num futuro e a gente está indo nesse sentido, né, de inovações mais sustentáveis. Né? E eu acho que não só de produto, acho que de serviços também. Esse é um dos grandes pontos. A gente falou muito de capacitação. Esse é um dos pontos primordiais também aqui. A gente está falando de capacitação não só para o aplicador, mas para todo mundo que está dentro desse meio, né, de impermeabilização em si, de forma que a gente possa trazer soluções ou, enfim, serviços, né, muitas vezes para ajudar o pedreiro, por exemplo, a vender melhor o trabalho dele. É uma das coisas que nós fazemos muito para os pintores. E aproveitar realmente as nossas soluções que nós temos hoje para o público também de impermeabilização. Agregar valor, né, no Exatamente. serviço do cara. Uhum. Por exemplo, o Uruguai. O Uruguai ele tem muitas aquelas azoteias, aqueles tudo com membrana acrílica impermeabilizada Uhum. nesse sentido. Vocês Eles têm usam muito empresa lá, fibrado, vocês têm é. empresa lá, né, Uhum. nesse sentido. É a maior que está lá. Sim, Sim. é a Inca. Eu conheço, Somos eu líderes. conheço a Inca. Uhum. Conheço a Inca. Eu conheci a Inca em 1992, por aí. E já era grande, já era grande. Já era da Coral também, já era da Akzo também, eu acho. São 80 anos de marca, então... É. E falando de China, que está na moda, como é que está a China com relação a vocês? O nosso presidente latino-américa, agora ele é presidente também, né? Ele é da Ásia. Então, nossa troca de figurinha com a Ásia ficou mais fácil agora, né? A gente tem um ponto em comum, porque nosso principal líder aí está olhando as duas regiões. Eu acho que, estrategicamente falando, é parecido, né? Alguns climas de alguns países, né? Então, acho que isso facilita bastante também, né? Com certeza. E nós sabemos que muitas soluções de adesivos e selantes também são provenientes da China. Então, tem muita oportunidade que nós podemos capturar de lá também. Nós temos uma unidade de negócio específica na China. A mesma unidade de negócio que nós temos aqui, nós temos também na China e diversos outros lugares, para capturar as tendências de mercado como um todo. E como a Bia muito bem comentou, dentro do nosso processo de inovação, nós capturamos um pouquinho da China, um pouquinho da Europa, um pouco da África, América do Norte, América do Sul, para compilar tudo isso em um processo de inovação. E nanotecnologia? Como é que nós estamos? Lá na China, acho que está um pouco evoluído nesse sentido, né? Então, Tá mais avançado, mas as pesquisas, né, são compartilhadas entre os laboratórios, então ainda tem muito estudo sendo desenvolvido, ainda não temos produtos lá na Ásia com nanotecnologia, mas estudos estão bem, assim, bem avançados, né? Inclusive, nós temos um trabalho no simpósio sobre grafeno para a impermeabilização, então é importante isso aí. Sim. Realmente, já estão vendo o futuro, realmente. Uhum. Então é muito importante nesse sentido. Para consolidar ainda mais a relação do simpósio com vocês, com a empresa patrocinadora, a partir de agora, digo para vocês a partir de agora, porque vocês estão se aproximando mais, estão entrando de uma forma mais eficaz agora, como é que entra o simpósio, não só o 18º, mas o simpósio de uma forma genérica, no planejamento estratégico de vocês? Com certeza. Eu acho que é uma fonte que a gente vai usar para o nosso planejamento estratégico, né? Eu digo fonte porque é onde a gente vai tirar muita informação para criar estratégia para um futuro, né? Tem muita novidade, muita ideia legal que vai ser apresentada no simpósio. Muitos profissionais vão falar de futuro. Então, para você construir estratégia, você tem que estar olhando para frente. E aí vai ser é um lugar onde a gente vai estar pensando lá na frente, vai estar falando de presente, claro, nas dores atuais, mas vai estar falando nas dores atuais pensando em soluções, né, futuras. Então, com certeza vai fazer parte do nosso planejamento estratégico e coincide de ser próximo ao período estratégico que a gente tem de construção, então
coincidiu bem aí as datas. Com certeza. E todo o nosso, grande parte, na verdade, do nosso time de laboratório, né, de pesquisa e desenvolvimento, estará lá também, em todas as sessões. Nosso time técnico, né, que cuida seja das reclamações, seja de atender às obras em si. Então, todo esse time vai estar lá para que nós possamos capturar o máximo de oportunidades. E, de novo, assim, ter as trocas. Essa é uma das coisas mais importantes também. Que a gente possa ter trocas com todo o público que Excelente, estará lá. excelente. E você já comentou um pouquinho, Beatriz, sobre o futuro, sobre olhar para frente, mas para os próximos anos, como é que é a Coral Mactra com relação às fábricas? Porque vocês têm várias indústrias, Uhum, tá? E hoje você tem a implementação em Itatiba. uhum. Qual é a vossa previsão para o futuro com relação a utilizarem as vossas outras indústrias para a implementação e aí começar a diminuir custo de transporte, etc, Sim. etc. Como é que... A gente tem fábrica em Recife também, né? Aham. Então a gente já estuda o processo produtivo de lá, se a gente vai precisar de investimento ou não para no futuro a gente ter alguma produção lá ou em Mauá para aproveitar toda a estrutura. Mas por enquanto ficaremos em Itatiba até para continuar, né, desenvolvendo a fábrica, o processo produtivo por lá também. Mas a gente já mensura já tem um olhar aí para Recife principalmente. Acho que vale a pena ressaltar também que nós trabalhamos em um desenvolvimento de capilaridade para o mercado, e aqui eu estou falando muito mais de varejo, que é o teu principal ponto, em que nós também estamos cada vez mais abrindo centros de distribuição ao longo do Brasil, né? Nós temos, a Bia bem comentou, aqui em São Paulo, em Mauá, e a fábrica de Itatiba. Nós temos em Recife, nós temos um centro de distribuição no Rio Grande do Sul, e temos mais 2, 3 centros na iminência de sair também ao longo dos próximos meses. Isso por si só já ajuda muito a gente a tanto aumentar a capilaridade e conseguir chegar de uma forma mais estratégica dentro dos clientes, né? Mas também que a gente possa melhorar o nosso nível de serviço para esses clientes. Esse é um dos principais pontos, né? Então, em termos de custo, malha logística e também nível de serviço para esses clientes é uma prioridade muito Sim, grande. sim. Se adequa mais às realidades locais. Né? Exatamente, exatamente. E a gente consegue trazer soluções cada vez mais locais, né? Já como o Brasil é tão regional, então isso uma das... Estrategicamente falando, esse é um dos grandes pontos da AkzoNobel que nós estamos tratando para o negócio como um todo, na verdade, né? Não, perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso Bicast e além da participação presencial no congresso, nós temos a nossa área de exposição de feira, onde vocês vão estar lá, e aí não há necessidade de pagar nada, querendo somente visitar a feira. Então, por favor, a câmara é vossa. Vocês, por favor, convidem esse pessoal para vir, condomínios, síndicos, engenheiros que queiram somente conhecer vocês, e visitar lá. Maravilha. Primeiramente, acho que antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade. Nós, Coral Mactra, nós queremos receber vocês no nosso stand. Nós queremos ter as trocas com todos vocês, de forma que a gente possa trazer um pouco do nosso conhecimento e capturar muito do conhecimento de vocês. Isso esse é um dos grandes valores da AkzoNobel também, que a gente possa capturar todos esses pontos, todas as oportunidades de mercado. Então nós estaremos lá com todo um time dedicado e específico para poder capturar todas essas oportunidades com vocês. Esperamos vocês lá no nosso stand e a gente com certeza está muito empolgado para essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite, né? Imagina. Somos entrantes aí nesse mercado e ter um espaço como esse para falar da nossa marca é muito importante para nós, então muito obrigada. E espero ver todos no nosso stand, conhecer todos vocês para que a gente troque experiências, troque figurinhas, troque informações. Acredito que vai ser bem rico para a gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, Beatriz, obrigado, Lucas, obrigado a todos vocês que
ficaram até agora assistindo. E, por favor, entre no nosso site ibbrasil.org.br. Lá vocês poderão ter inscrição presencial, poderão verificar a inscrição online também. Quem é de fora e não possa vir para São Paulo, é online, ao vivo. Então, quer dizer, na hora que o pessoal aqui em São Paulo está assistindo, vocês já estarão assistindo também. Então, é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.